Estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos continuar a nossa participação, a nossa entrevista aqui sobre sonhos e pesadelos. E nós temos algumas participações, uma delas é: ter pesadelos toda noite é normal? Às vezes, quando tenho pesadelo, sempre acaba acontecendo alguma coisa ruim. Está relacionado? Tem até um pouco a ver com o que a gente estava conversando antes de ir para o intervalo, né? Exatamente. Olha, nós começamos a nos preocupar, profissionais da área do comportamento, quando essa pessoa ela tem realmente todas as noites pesadelos. É importante investigar o porquê. Porque se ela tem todas as noites pesadelo, ela com certeza ela não tem uma boa noite de sono, ela vai acordar mal-humorada, indisposta, e o dia dela não será produtivo como deveria. Então, quando uma pessoa ela realmente tem pesadelos todas as noites, então o pesadelo, gente, ele causa mal-estar, diferente do sonho, né? O pesadelo são sonhos ruins, que causa medo, taquicardia, a pessoa acorda em alerta imediato e não consegue voltar a dormir. Aquele medo, aquela ansiedade, ela realmente toma conta da pessoa, desestabilizando ela emocionalmente. Então tem pessoas que acordam chorando assim, horrores, trêmulas, ficam ansiosas e acabam não dormindo mais, vendo o sol nascer, né? Então isso é prejudicial. Quando isso acontece com as crianças, toda a família sofre também, porque aquela criança ela acorda, né, chorando, ela tem medo de dormir no quarto, ela tem medo do escuro. Então, o pesadelo ele tem uma extensão muito grande de significados. Pode ser estresse, pode ser ansiedade ao extremo, de algo que essa pessoa deseja muito e acaba tendo pesadelos. No caso das crianças, os pesadelos eles são uma característica muito importante para se investigar sobre os abusos que essa criança sofre e sobre muitas vezes bullying. Quando a criança está sofrendo bullying na escola, ela tem pesadelos, sim, assim mesmo quando ela está sofrendo de algum tipo de abuso em casa. Então, para nós que trabalhamos com essa investigação, todo esse processo de triagem, o pesadelo ele tem sim um significado muito importante. Agora, é claro, mais uma vez reforçando, significado de sonhos, de pesadelos, isso vai depender muito de cada um. De repente, eu vou falar do lado científico, de pesquisas, mas você tem a tua crença, a tua religião e você acredita que seja uma mensagem, que seja um alerta, um aviso, seja a sua intuição trabalhando, não, você não vai estar errado, né? Eu acredito muito que cada pessoa, dentro do contexto em que ela está inserida, ela pode sim lidar com várias questões e várias mensagens de acordo com o meio em que ela está inserida, né, nesse contexto. Agora, se você me permite, eu gostaria de acrescentar nessa nossa conversa os terrores noturnos, que são muito frequentes em crianças. Tá? As crianças, elas acordam, o terror noturno é diferente do sonho e do pesadelo. As crianças acordam aos gritos, se batendo na cama, muitas vezes falando coisas incoerentes que não tem nada a ver com a realidade. Os pais ficam apavorados, porque eles não conseguem conter aquele momento de pânico, porque é um pânico para a criança, aquela situação, e é um pânico para os pais também, que estão presenciando o seu filho aos gritos à noite e não podem fazer nada. Agora, detalhe, né? Esse distúrbio ele vem e passa. A criança volta a dormir como se nada estivesse acontecido e, diferente do pesadelo, ela não lembra de nada, gente. Você vai dizer, olha, ontem você acordou, estava aos gritos, falando, esperneando, me bateu. Ela não lembra.
Não adianta, você vai fazer um discurso que ela não lembra de nada. Diferente do pesadelo. Ela vai acordar e contar com detalhes sobre o fato. Então é importante, pais, não se desesperem. Eu tenho recebido no consultório alguns pais que ficam preocupados com essas questões. Por que o terror noturno afeta as crianças? Por vários motivos. Muitas vezes, essa criança, ela está em um ambiente que o pai e a mãe andam estressados. Muitas vezes, separação do casal também pode afetar que essa criança tenha esse distúrbio, né? Esse terror noturno. Então, a criança ela absorve muito o comportamento, os problemas do ambiente. Hoje, as crianças elas estão tão participativas que parecem assim adultos mirins, que eu falo. Elas sabem tudo, você conversa com uma criança, ela tem um discurso como se fosse um adulto. Então, muitas vezes também na escola, ela está sofrendo algum tipo de perseguição, ela está sendo muito cobrada. Hoje as crianças acordam 6 da manhã junto com os pais e voltam só à noite para casa junto com os pais. Ou seja, ela já tem uma rotina altamente sobrecarregada de atividades, né? Então, isso também contribui. Agora, fato, assim como surgem os terrores noturnos, eles também passam. Na maioria das vezes, surgem entre 2, 3 anos e passam de 7 a 8 anos. Depende muito do contexto em que a criança está inserida. Então, pais, não se apavorem. Vamos dizer assim, normal. Para quem é pai e mãe, é apavorante, mas é importante manter a calma. Esse terror noturno pode ser confundido, por exemplo, com sonambulismo? Também não deixa de ser. Sonambulismo você tem a capacidade de sair e ficar andando pela casa, né? Na realidade, o terror noturno, na maioria das vezes, a criança ela fica ali se batendo toda e grita e chora e esmurra, empurra a mãe. É uma cena assim, muito, muito difícil mesmo de lidar para quem não está preparado. E detalhe, tem crianças que têm terrores noturnos todas as noites. Alerta aos pais e mães que têm crianças que têm terrores noturnos todas as noites. Comecem a perceber o horário que essa criança ela está tendo esse distúrbio, né? Você procura ver, por exemplo, a partir do meia-noite ela começa a gritar. Opa! Então, 2 horas antes, acorde essa criança para ir ao banheiro, para interromper esse processo. Tá? No período que ela está nessa crise, né, de choro, não adianta você querer acordar, fazer, que não vai resolver. Pelo contrário, vai demorar mais esse período de agitação da criança. Então é importante a gente ir observando também, né? Sim. E controlando isso, mantendo o Sim, equilíbrio. sem estresse, sem raiva, tá? Porque você estressado, sem fazer aquele acolhimento ao seu filho, você não vai ajudar em nada. Bom, daí a gente pode voltar lá um pouquinho para a questão dos nossos sonhos e tem também os pesadelos. Quando a gente pensa nisso de uma forma mais racional, ou então as pessoas que simplesmente acreditam que seja o resultado de um dia e tudo mais, então a gente poderia dividir, por exemplo, que a gente sonha quando o nosso dia foi bom e que a gente tem pesadelos quando o nosso dia foi ruim? Ou existe uma outra classificação? Quando é que a gente sonha? Quando é que a gente tem pesadelo? E por que o pesadelo acontece? Como eu falei anteriormente, vai depender muito do seu ritmo de vida, daquele dia. Como foi aquele dia? Foi muito estressante, você teve muitos aborrecimentos, muitas reuniões, aconteceu algo traumático, porque também nós temos os pesadelos que ocorrem após um trauma, e isso também é um fato. Então, são vários fatores, isso vai depender muito de como você lida a sua vida, como você cuida. Eu costumo falar que a gente cuida tão pouco do nosso corpo, da nossa mente, e nós temos as próprias ferramentas internas
para trabalhar isso, para ter uma boa noite de sono, para ter sonhos lindos, né? Eu acho interessante que quando se sonha maravilhosamente, como se eu sonhei que eu estava ganhando na Mega Sena, pena que eu acordei, né? Olha só. Ou eu tive um pesadelo horrível, graças a Deus que eu acordei. Então, e essa questão do sonho bom e sonho ruim, ela é de cada um, né? Na realidade, você precisa mesmo ter uma qualidade de vida, mais qualidade de vida, fazer exercícios físicos ajuda muito, tá? Ter uma boa alimentação, controlar. Tem pessoas que não sabem trabalhar um determinado horário, elas são doentes por trabalho, se possível, dormem apenas 3 horas por dia, né? E não conseguem mais dormir porque elas estão antenadas, ligadas, são pessoas doentes por trabalho. Então, essas pessoas elas têm mais tendência a ter pesadelos, não sonhos. Nós vamos fazer mais uma pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. A gente vai continuar conversando sobre os sonhos e sobre os pesadelos. E se você quiser continuar com a gente, é só você manter a sua televisão aí no Amazon Sat e, inclusive, já começar a pensar nas suas participações para enviar aqui para o nosso programa para a gente responder ao vivo. Sem esquecer que 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. E antes da gente ir para o intervalo, a gente tem uma dica para você, porque hoje é segunda-feira e nós queremos motivar a sua vida e nós vamos falar hoje sobre 3 amores. Bom dia, nós vamos falar hoje sobre os 3 amores no relacionamento entre pais e filhos. Quando se trata de amor, esse verbo é um verbo ativo no nosso relacionamento com os filhos e nós pais estamos de parabéns porque amamos sempre, amamos incondicionalmente. Eu gostaria de falar em primeiro lugar sobre o amor que cuida e nesse aspecto, nesse amor, nós estamos de nota 10, porque nós cuidamos sempre, cuidamos desde que sabemos que estamos gerando o filho e cuidamos do pré-natal, cuidamos quando eles nascem, queremos sempre o melhor para os filhos. E até quando eles crescem, se casam, o cuidado de mãe e de pai será para sempre. Então nós sabemos que o amor, ele cuida sempre. O segundo amor, eu gostaria de falar hoje, é sobre o amor que educa. E aí nós temos aí algumas coisas importantes, algumas considerações que nós devemos saber se estamos praticando bem esse amor. Aquele amor que educa, vamos lembrar que às vezes nós transferimos essa responsabilidade para outras pessoas e até mesmo para a escola. Mas vamos lembrar que a primeira escola é a própria casa. E os primeiros professores são os próprios pais. Nós educamos sempre, né, essa chamada educação informal. Aquilo que educamos ao acordar, durante o dia, educamos ao dormir. Os filhos estão sempre percebendo dos pais aquilo que vocês são, na verdade, eles serão também. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo, como estamos educando os nossos filhos de maneira informal. O terceiro amor é o amor exigente. E aí, muitas vezes, nós não tiramos nota 10 nesse aspecto. Porque no amor exigente, ele vai, na verdade, exigir dos filhos algumas responsabilidades. E nem sempre nós fazemos isso de forma agradável. Nós precisamos ter muito cuidado para saber exigir dos filhos aquilo que eles podem dar. Porque muitas vezes somos permissivos demais e esquecemos de exigir responsabilidades, organização em vários aspectos. Então nós propomos aos pais para reverem essa questão do que é que eu estou exigindo do meu filho. Ele pode dar mais daquilo que ele está fazendo? O amor exigente requer dos pais responsabilidade daquilo que nós ensinamos, da maneira como educamos aos nossos filhos. É preciso que os pais estejam certos de que o nosso papel ele é pessoal e intransferível. Os pais precisam ter esse amor exigente de uma forma bem concreta, sabendo que no dia a dia nós precisamos cuidar, educar e exigir dos nossos filhos atitudes para que eles possam ser bem-sucedidos na vida.
Música